Boa noite, pessoal, tudo bem? Vai acontecer a live comigo. Eu iniciei por aqui, eu vou chamar o Diego para ver se melhora a imagem, porque pelo que o Diego tá me mandando, não tá indo, eu vou chamar ele aqui. Só um minutinho, pessoal, que a gente tá verificando aqui. E agora sim. Opa, agora foi, hein? Pô, Boa noite. seu celular ele é egoísta, só ele pode fazer chamada, ele não aceita. Não sei, eu não sei o que acontece com ele, mas Bom, teve que ser assim. beleza. Eu vou tomar o comando aqui então. Débora, obrigado por ter aceitado o convite para fazer a live. Pessoal que está entrando agora, que não conhece, essa é a Débora Menezes, ela é só campeã mundial de para taekwondo. No Brasil, se a gente juntar todos os campeões mundiais, aí a gente tem a Natália, a gente tem o Netinho, a gente tem a Débora, a gente tem poucos campeões de fato mundial. E ela conseguiu levar a nossa bandeira no topo do mundo. Isso é bastante coisa. Então, eu fico muito contente de ela ter aceitado, apesar de eu ser um pouco suspeito. Quem não sabe, sou o técnico da Débora, sou o técnico do preparador físico dela. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal, fazer perguntas até que eu nunca tinha feito para ela. A maioria das pessoas que estão no Taekwondo, não só que estão no Taekwondo, mas que de maneira geral não conhecem muito sobre esporte paralímpico, sobre o que é ter uma deficiência, o que é esse tipo de coisa. E a gente vai bater um papo, falar sobre superação, falar sobre muita coisa que pode agregar a gente como pessoa. Então, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite aí, viu, Débora? Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre muito bom estar compartilhando, falando sobre o para taekwondo e falando de verdade, né? Acho que superação de vida do dia a dia, isso é importante e tem que ser disseminado, a galera tem que saber como que, né, a realidade, como que é o dia a dia. Assim, não é porque eu tenho uma deficiência que minha vida para, muito pelo contrário, minha vida sempre foi muito ativa. Exato, concordo. Boa noite ao pessoal. Obrigada aí pela presença. Chega mais. As perguntas, dúvidas, curiosidade, agora é o momento, hein? Legal. Débora, antes de tudo, eu queria perguntar para você, se você não tem nenhum problema em responder, como que surgiu a sua deficiência? Você nasceu com ela? Foi em algum acidente? Acho que isso, às vezes, quando a gente conhece alguém que é do para, a gente fica meio assim de perguntar, enfim. Queria compartilhar um pouco isso com a gente. Legal. A minha deficiência é congênita, ou seja, eu já nasci com a deficiência. No quarto ou quinto mês de gestação, o médico falou para minha mãe que já viria com a deficiência, só não sabia se era o braço ou era a perna, pela posição que eu estava, mas já no ultrassom já deu para saber que eu viria com alguma deficiência, assim. Na família a gente não tem nenhuma pessoa que tenha alguma deficiência. A gente suspeita, né, pelas histórias que minha mãe conta, que teve um remédio que ela tomou na época, que é um tal de talidomida, que antes era para enjoo. Depois de algum tempo, esse remédio começou a dar má formação congênita nas crianças, mas não se sabe ao certo se realmente foi esse tal desse talidomida ou não. Então, eu nasci com essa deficiência e vida que segue. Certo. Então, fala um pouquinho para a gente como que foi a sua infância, o que isso influenciou você ter essa uma formação congênita? Atrapalhou alguma coisa na sua infância? A forma como os colegas te enxergavam, a forma como você mesmo se enxergava? Como que foi essa formação sua? Assim, quando eu era bem novinha mesmo, né, bebê ainda, meus pais, eles não sabiam ao certo lidar com a minha deficiência, né, não sabia qual reação, qual atitude, mas a única certeza que eles me falam e falavam, né, que eles nunca me trataram diferente dos meus outros irmãos, por eu não ter um braço. Então, assim, comecei, né, a ir para a escolinha, a princípio eu não tinha nenhum problema,
Mas na primeira série, depois de uns 3 meses, eu comecei a ter, assim, dificuldade, porque as criança é inocente, né? Olha e aponta mesmo, fala, ó, é sem braço, é sem isso, sem aquilo. Isso, de uma certa forma, me fez eu não querer mais ir para a escola. Aí minha mãe tomou uma atitude de gigante, que acho que se ela não tivesse tomado essa atitude, acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Ela, não, você não vai perder a aula porque você não tem um braço, porque as crianças estão falando isso. Não, eu não entendia muito bem, eu chorava bastante. Falei, não, ela foi conversar na escola com a diretora, explicou a situação. A diretora permitiu com que ela fosse comigo todos os dias, ela frequentasse as aulas comigo. Então ela ia comigo para a escolinha na primeira série. Ela ficou o ano inteiro comigo na escola. Caraca, sua mãe fez um ano inteiro com você? Fez um ano inteiro comigo e, nossa, isso me emociona porque isso é forte, é algo assim que a gente superou juntas, né? Dá uma angústia assim, lá dentro, porque a gente sabe que a gente passou hoje, né, mais velha, tenho consciência. Eu consigo perceber, eu falo, nossa, quanto minha mãe foi gigante para não, né, fazer eu parar de estudar por conta da minha deficiência. Pô, que legal. Cara, não conheço essa história aí. Aí, bem, bem legal. E a sua adolescência, como que foi? Normalmente o pessoal na adolescência. já tem problema de autoestima na adolescência normalmente, e isso daqui influenciou alguma coisa? Como que foi? Bom, depois dessa fase do primeiro ano, né, que foi o mais difícil, deu um baque mesmo, putz, depois que passou, eu continuei minha vida. Tipo, pra mim, meu braço, pra mim, naquele momento, eu já tinha entendido que eu tenho isso e eu vou ser essa pessoa. Então, continuei, né, brincando, fazendo tudo que criança faz. Quando foi chegar na 5ª para a 6ª série, né, você começa a adolescência, querer namorar, chavecar, essas coisas, que aí eu percebi, falei, nossa, e agora, né? Será que realmente eu me aceito como eu sou? Começou a vir, né, os bloqueios, as incertezas dentro de mim, e eu encontrei no esporte. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que me auxilie nesse momento que eu não estou sabendo lidar. Se meus pais não sabiam lidar, né, com a deficiência, agora eu não estou sabendo lidar com a minha deficiência e com a minha adolescência, né? Porque eu estava na linha de frente. Eu falei, eu vou ter que arrumar alguma coisa de como eu vou, né, interagir no meu dia a dia. E eu encontrei na educação física escolar tudo que eu precisava para me desenvolver, né, para eu me incluir, para eu, né, me socializar, para eu me desenvolver. E acho que eu fui tão a fundo em gostar de fazer esporte que, assim, eu me tornava sempre assim uma referência, porque eu fazia mesmo com gosto, eu tinha essa aptidão para todas as modalidades. Eu fazia muito bem tudo, vôlei, basquete, tudo que me propus os professores de educação física, eu ia lá e fazia muito bem. Então as pessoas tiravam aquele olhar, putz, ela é coitadinha, ela não tem um braço. Então eu consegui meio que, né, passar um pano aí por cima dessa deficiência, mas aí chegando, né, a certa idade, com 15, 16 anos, o bicho pegou, porque eu percebia que eu não me aceitava. Então eu falei, o esporte me ajudou tanto, eu já sabia o que eu queria, desde assim, quando a educação física escolar fez, né, muita importância na minha vida. Eu falei, eu quero me formar em educação física, mas até chegar à fase de sair do ensino médio e ir para a faculdade, eu via que eu não me aceitava, eu ficava uma briga interna comigo. Para vocês saberem como eu tinha essa certeza, com 22 anos, eu olhei para mim e falei assim, cara, eu não me aceito. Porque aos 18 anos de idade eu não conseguia me olhar no espelho. E eu só consegui superar essa fase com 24 anos. Ou seja, eu tenho 29 anos. Faz praticamente aí 4, 5 anos que eu consegui superar essa fase de falar, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, eu tenho que gostar do jeito que eu sou, porque eu não, quando eu ia sair com os amigos, ou ficar, tipo, por exemplo, eu vou pra balada com os amigos, eu ficava com minhoca na cabeça, putz, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir, né, ter alguém do meu lado? Será que eu vou conseguir namorar? Essas coisas, eu ficava com essas paranoias na cabeça, que as pessoas me olhavam, e eu ficava assim, desesperada, eu falei, o que essa pessoa tá olhando pra mim, que não sei o quê, mas graças a Deus consegui superar essa fase aí, foi muito difícil, mas eu consegui eu mesmo
olhar lá dentro da minha alma e falei, cara, não sou essa pessoa que tem preconceito comigo. Acho que eu já superei muita coisa na minha vida para deixar o preconceito tomar conta de mim e eu não seguir minha vida com os meus objetivos, meus planos, minha carreira mesmo. Pô, bacana essa história sua, hein? Cara, acho que seu professor de futsal escreveu alguma coisa aqui. Ele falou: boa noite, Débora. A partir de qual momento da vida você se determinou para o esporte paralímpico? Você imaginava chegar nesse patamar? Professor Anderson da futsal, lembra? Aí ele... Lembro. Oi, professor Anderson. Boa noite, tudo bem? Um prazer ter aqui você conosco. Eu, né, gostava tanto de esporte, eu me identifiquei assim com um esporte específico, o futsal. Então, na minha cabeça, desde nova, eu tinha essa vontade de me tornar uma jogadora de futebol. Então, eu fiz 12 anos o futebol, né? Eu conquistei muitas coisas dentro do futebol. Infelizmente, eu só não consegui pleitear vaga na seleção. Porque é aí que eu comecei a entender um pouquinho melhor e, né, ver o preconceito que tinha, porque eu tinha uma deficiência e eu jogava com meninas que não tinham nenhuma deficiência. Aí eu comecei em algumas competições, né, uma específica, não vou dar muito detalhes referente a, né, essa competição, mas eu fui cortada, literalmente eu fui cortada dessa competição, porque a gente fez um teste físico. Nossa, e o pessoal, a equipe colocou a gente, né, para colocar até o coração para fora. E assim, foi muito exaustivo essa preparação física, esse treino, que era um teste. E assim, eu passei mal porque estava muito exaustivo mesmo o teste, né? Aí falaram que eu tinha que fazer um exame do coração. E eu não tinha convênio, tinha depender do SUS, e a competição era, tipo, menos que 6 meses, e eu fiquei fora dessa competição, que para mim era muito importante, que eu poderia ter pleiteado uma vaga, né, na seleção brasileira de futebol, e eu não consegui por conta, eu fui cortada. Aquilo para mim, assim, me matou, assim, de verdade, porque tirou todas as minhas chances de querer jogar profissionalmente com futebol. Aí, com 18 anos, quando eu encerrei meu ensino médio, eu falei, vou pendurar minhas chuteiras e vou fazer minha faculdade. Eu decidi, e só na faculdade que eu descobri que eu nem conhecia, na verdade, com 18 anos eu não sabia que existia o esporte paralímpico. E foi no segundo semestre, depois de um ano de faculdade, quando eu tive aula de handebol, professor Terrinha, aí, ó, um abraço, professor Terrinha, da Uninove. Ele falou, filha, a gente tem a possibilidade do paradesporto. Eu comecei no vôlei sentado, antes de migrar para o atletismo. Só que na época eu não trabalhava com a educação física ainda, né? Trabalhava para pagar minha faculdade, trabalhava com administração. E eu falei, cara, eu dependo do meu salário para poder pagar a faculdade, que meus pais não tinham condição. E como eu digitava bastante, eu tinha muita dor na minha mão e no ombro. Eu falei, cara, eu não posso, né, perder essa função, eu só tenho uma mão. Eu preciso do trabalho, eu preciso pagar minha faculdade, porque é um sonho que eu quero realizar para mim. Educação física, né, foi muito importante na minha vida. Então eu deixei de lado o vôlei sentado. Aí só depois, quase, né, depois de 1 ano e meio, 2, que eu fui migrar para o atletismo, fui conhecer, e foi aí que eu conheci o esporte paralímpico, na faculdade. Em 2010 que eu conheci, né? Eu comecei a faculdade em 2009, logo após eu terminei a escola, e eu falei, eu não vou esperar para ter uma bolsa para eu poder fazer uma faculdade, né? Hoje eu me arrependo, eu falei, eu poderia ter utilizado, né, o que eu tinha de melhor com o futebol, que eu falei, não é porque não tô aqui para desmerecer nenhuma atleta, mas, cara, eu me considerava uma atleta muito boa de futsal, né? Assim, o que eu mais gostava era o futsal mesmo. Então, assim, eu comia bola, gente. Eu era muito boa mesmo. Eu poderia ter aproveitado essa fase, tanto da minha adolescência, né? Quanto do Fundo 2 até o ensino médio. Eu poderia ter estudado numa escola particular, ter pleiteado bolsa, porque depois da graduação eu fui trabalhar num colégio particular, aí que me abriu a mente, né? Só que eu falei, as coisas não acontecem por acaso na nossa vida, né? Às vezes o desconhecimento ele faz a gente perder algumas oportunidades mesmo.
Se eu não me engano, acho que o Orlando City ele tem uma menina que joga futebol lá que ela também não tem o braço, e ela joga no convencional. Ela é bem. Sim, Vou fazer uma pergunta aqui que foi nosso querido Rodrigo Ferla, coordenador vamos da lá. seleção brasileira de para taekwondo. Você falou em relação às dificuldades da sua adolescência, que foi até, na verdade, o início da vida adulta, né? Sim, sim. 25 anos de fato que você se aceitou. E ele perguntou se o esporte foi uma ferramenta para você, para te ajudar a se aceitar como pessoa. E, enfim, se acha que foi uma ferramenta, se não foi, fala um pouquinho disso. Foi a principal ferramenta, para falar a verdade. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. E foi a principal ferramenta para o meu desenvolvimento, foi o esporte. Eu encontrei no esporte o que meus pais não conseguiam me transmitir em palavras, mas eles transmitiam em atitude, mas às vezes faltava para mim ouvir alguma coisa, que me desse um conforto para esse conflito interno que eu estava tendo. E o esporte foi onde eu consegui extravasar, colocar, tipo, às vezes eu tinha raiva, às vezes eu chorava, quando eu me aceitava, porque, ninguém vai gostar de mim. Eu falei, não é por aí o caminho, eu tenho que mudar, né, mudar meu pensamento e mudar minhas atitudes. Se eu não mudar isso, eu vou morrer achando que eu sou uma coitada, que eu sou uma pessoa que ninguém vai gostar de mim, e muito pelo contrário, né? Eu tenho que gostar de mim do jeito que eu sou para as pessoas gostarem de mim do jeito que eu sou. E assim o processo da vida foi me ensinando, né, o dia a dia, que não era bem por aí, mas foi um conflito assim que durou, né, até minha fase adulta, até os 25 anos, que para eu me aceitar de fato como eu sou, para eu gostar de mim como eu sou. E o esporte foi essencial na minha vida. Me mudou, assim, da água pro vinho, meu caráter, o que eu queria, tudo que eu consegui, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu devo muito ao esporte. Por isso que eu falo que o esporte, ele teve... A educação física escolar, ela é poderosíssima, né? Ela transforma as pessoas, né, por meio do esporte, educa as pessoas, dá direções, orientação. Então, eu quis fazer a educação física, porque se os professores conseguiram, né, transformar a minha vida, eu falei, eu posso transformar a vida de outras pessoas também, por meio do esporte. Legal, bacana. Eu gostei muito desse depoimento. Quando entrei na faculdade, eu não tinha muito contato com educação física escolar, assim, não foi algo que tinha sido carreira, mas eu tinha sido atleta de taekwondo, de natação. Mas quando eu comecei a fazer educação física escolar na faculdade, isso me interessou bastante, entender como o esporte conseguiria ser utilizado como uma ferramenta social mesmo, para a gente melhorar as pessoas e fazer ela entender várias coisas. Eu gostei, e o seu depoimento ele bate bastante com isso, né? Agora, eu queria saber, antes da gente entrar na questão do taekwondo, eu queria só saber, eu estou focando nessa questão da sua vida com a deficiência, porque eu acho que é uma curiosidade de muita gente. A maioria das pessoas não tem vivência com pessoas do paradesporto e às vezes elas ficam numa boa. As pessoas do para ficam só se comunicando com as pessoas do para. E eu acho importante a gente saber lidar com a diversidade e às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Como que é viver com essa deficiência? Quais são as dificuldades? É difícil, não é? Como que é? Às vezes a gente tem dificuldade até de se colocar no lugar do outro porque a gente não convive com pessoas, né, do par. Eu queria que você falasse para mim hoje, na sua luta, como que é lidar com essa deficiência. Então, desde dificuldades, se você sofre, o que você se adaptou e como você se adaptou, e em relação social, se isso traz alguma dificuldade ou não. Hoje a mesma não tem nenhum constrangimento. Eu queria que você falasse isso um pouquinho para a gente. Acho que assim, uma dificuldade que eu posso falar assim que foi me marcou muito na minha fase, né? Quando eu saí da adolescência já para a fase adulta, eu comecei a trabalhar desde muito nova, né? Trabalhava em paralelo, eu tinha, né, essa vontade de querer ser uma atleta profissional e corria atrás das coisas mesmo, até porque, como eu disse, meus pais não tinham condições de me bancar. Se eu quisesse alguma coisa, eu teria que trabalhar para me ajudar e ajudar eles também, porque eles me ajudaram muito.
E quando eu entrei na minha fase adulta, saí da escola mesmo, do ensino médio, eu já trabalhava, eu migrei para outra empresa. E assim, eu fazia um trajeto todo dia. Eu moro aqui em São Paulo, né, Zona Leste, então eu pegava a linha vermelha todos os dias, em horário de pico para ir, no horário de pico para voltar. Teve uma vez, voltando do trabalho, aqui em São Paulo, para quem não conhece, né, nos metrô tem um assento preferencial, o assento azulzinho, claro. E esse dia eu estava tão cansada, mas tão esgotada, porque assim, eu sou uma pessoa que tem uma deficiência, mas acho que banco, a cor do banco é indiferente. Acho que se a pessoa não tem, você tem condição de ficar em pé, dar um lugar para outra pessoa, faça isso. Então eu sempre tive esse olhar, eu vou qualquer lugar que seja. Nesse dia eu estava muito cansada e estava lotado o metrô para voltar para a faculdade. Eu sentei no banco azulzinho, né, que é para pessoas com deficiência, pessoas grávidas, pessoas de idade. E eu sentei. Depois de umas 5, 6 estações que passou, eu comecei a passar mal, fiquei ruim do estômago, abaixei a cabeça do nada, aí uma mulher, tipo, me cutuca, tipo, sai daí, meu, que o lugar não é seu. Tipo, eu passando mal, suando frio, a mulher falando pra mim, eu olhei pra cara dela, assim, eu respirei fundo, eu falei, meu Deus, eu não vou retrucar com essa mulher. Que eu acho que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Ela, dá um lugar pra senhora aqui. Aí eu levantei, ela viu que eu não tinha um braço. Ela, ai, filha, desculpa, senta aí. Eu falei, não, pode sentar. Até então eu desci na mesma estação que estava chegando na próxima estação, tava passando mal, assim, nem quis continuar mais naquele vagão e olhando pra cara daquela senhora. Porque eu falei, mas que direito que ela tem de olhar pra minha cara, tipo assim, olhar pra mim, falar mal educada comigo e nem saber que situação eu tava passando lá. Nossa, aquilo me marcou muito, assim, tão profundamente, que eu falei, caraca, as pessoas às vezes não se colocam no lugar do outro. Mas é aquilo, a gente vai aprendendo. Eu sempre tive dificuldades, mas eu não deixei dificuldade me parar no meio do processo. Você não tá conflito, tá bom, tá ruim, você vai continuar do jeito que tá. Você vai descobrir, né, as suas respostas, o que você pode ou não pode fazer. E hoje, depois de tudo que eu passei, depois que eu me olhei no espelho, eu falei, cara, com 18 anos eu não me enxergava no espelho, eu não me aceitava. Depois que eu me aceitei, eu virei outra pessoa, de fato. Virei outra pessoa porque eu falei, hoje eu não, por mais que se eu passe por alguma dificuldade, se algum constrangimento, eu vejo o quanto que eu já evoluí para não retrucar com a pessoa ou para tentar dar uma atitude positiva para ela. Eu falei, não é porque, né, eu tenho uma deficiência, eu também tenho o direito de sentar aqui como qualquer outra pessoa. E cor de banco não diferencia nada. O que diferencia é o seu caráter. Né? Se você tem uma condição melhor, você sim pode levantar. E eu já vi muita briga em metrô por conta de banco, pessoa fingindo que estava dormindo, ou pessoas fingindo que não queria dar o lugar para mim, as outras pessoas cutucavam. Chegou outro momento assim na minha vida que eu quis me impor mais, né? Eu falei, eu trabalhava todo dia, dava 3 horas de viagem, 3 horas de ida e 3 de volta para casa, no trabalho, para a faculdade. E aí eu falei, eu preciso descansar. E tinha pessoas que você vê que tava ali fingindo que tava dormindo. Então eu falei, peraí, se eu quero pedir para essa pessoa levantar, que tá num lugar reservado, eu também tenho que ter educação, eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu acho que eu já passei por algumas situações de pessoas virem grosseiramente, até me xingar para eu sair do lugar. Eu falei, não, eu tenho que ser diferente. Chegava na pessoa, perguntava, oi, dá licença, tudo bem? Você tem alguma deficiência, tem, né, alguma dificuldade? A pessoa, não, a pessoa às vezes dá tinha um impacto porque a pessoa não sabia o que responder. Eu falei, não, porque eu tenho uma deficiência, né? Será que você poderia ceder o lugar para mim? As pessoas cediam assim numa boa. Então, tudo é a forma que você fala com as pessoas também querer se colocar no lugar do outro. Às vezes, as pessoas também não sabem como ajudar uma pessoa com deficiência. Às vezes, quer ajudar da forma que, assim, que ela pensa que é bom para a pessoa. Às vezes, não. Às vezes, só o fato de você perguntar, quer ajuda, né? Porque tem muitas pessoas com deficiência que não sabem lidar bem ainda com essa coisa de aceitar a ajuda.
Então eu já vi muita coisa também na minha vida. Hoje eu falo, hoje eu sou uma pessoa bem desenrolada. Se eu tiver alguma dificuldade, isso... Pá, peraí que travou o seu lado, Diego. Tá ouvindo? Eu dei uma pausa aqui para tá carregando sua imagem. Voltou agora. Tá me ouvindo bem? Eu não tô ouvindo o seu áudio. O que aconteceu? Pessoal, eu vou mandar o convite aqui pro Diego novamente. Eu não estava ouvindo o áudio dele. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Espera aí que eu tô aprendendo também a mexer nesses negocinho de enviar convite. Vamos lá ver se ele... Diego, tá por aí? Só um minutinho, pessoal. O Diego tá reconectando aqui novamente. Agora sim. Fala aí, Gino. Melhorou agora, melhorou. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ouvi. Eu dei uma pausa aí na hora que eu vi que começou a ficar ruim. Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa que... não vou falar que nada me abala, porque a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer. Mas depois de tanta coisa que eu já passei na minha vida, eu falei, eu acho que eu cresci muito com isso. Eu posso dizer para vocês que eu me tornei uma pessoa melhor, né? Me colocando no meu lugar, olhando para outras pessoas de como que eu faria diferente. As pessoas me trataram... Teve muita pessoa que me tratou muito mal. Assim, essa foi uma situação que eu contei para vocês que foi a gota d'água. Mas teve muitas pessoas que me tratou muito mal dentro do transporte público. E o esporte, ele estava enraizado dentro de mim, que eu falei, não vou desistir dos meus sonhos, não vou desistir porque alguém falou mal para mim, eu vou continuar minha caminhada. Eu vou aprender com tudo isso que está acontecendo e eu vou olhar lá para trás depois e vou falar, obrigado, Deus, por me fortalecer, né, como pessoa, como ser humano, e me tornar uma pessoa melhor diante de todas as dificuldades, pessoalmente, em família, porque não só foi eu, né? Meus pais também já passaram por muita coisa, muita gente já quiseram fazer macumba, fazer um monte de coisa. Essa menina é de outro... É de outro planeta, juro por Deus. Teve pessoas que já falaram isso pra minha mãe. Isso é o diabo, Deus me perdoa, juro por Deus, né? Não tô brincando, não. E vamos entrar numa segunda parte aqui da entrevista agora. Vamos. Vamos falar de Taekwondo. Taekwondo. A gente já falou de deficiência, entendemos melhor a sua vida, suas dificuldades. Aí agora eu queria entender melhor como que você começou o Taekwondo, por que Taekwondo, de onde surgiu esse negócio aí, como que apareceu essa modalidade na sua vida? O Taekwondo eu não conheci exatamente o Taekwondo, eu conheci as artes marciais, mais especificamente o boxe na minha graduação de Educação Física. No final da graduação, né, teve um professor de artes marciais que ele pediu para as turmas de oitavo semestre, todas as salas, né, de oitavo semestre, fazer uma atividade com alguma pessoa com deficiência. Se tivesse a pessoa com deficiência, era melhor ainda, né? Ou se não, algum dos alunos simular alguma deficiência, colocar o braço, a perna e tentar aplicar alguma atividade. E foi nessa que eu conheci as artes marciais, que aí todo mundo veio atrás de mim. Eu falei, não, com certeza, eu ajudo aqui, tô aqui para ajudar também e aprender. Aí eu fiz uma vivência com boxe. Aí teve um dos professores, dos alunos, né, na verdade, que ele já trabalhava com boxe há muito tempo. Ele virou e falou assim para mim, Débora, você tem, né, aptidão para aprender o que você quiser. Só você querer. Aí nisso o Ala também, o técnico da seleção agora do Para Taekwondo, ele fazia a graduação no mesmo ano que eu. E ele me apresentou o Para Taekwondo. Depois disso, eu finalizei minha faculdade, continuei trabalhando, já trabalhava com educação física no término da minha faculdade, e fui fazer por hobby. Eu falei, eu nunca fiz nada assim, uma modalidade individual, né? Individual, no sentido de você entrar e fazer a prova sozinha, porque a gente tinha toda uma equipe.
E no atletismo eu vivi um pouco disso também, né? Eu nunca tinha feito provas individuais, eu sempre fiz modalidades coletivas, que tinha, né, bastante pessoas, tinha essa troca. Eu acho que isso para mim que me marcou muito, essa troca. E foi depois da faculdade que eu fui conhecer, né, para me desenvolver por hobby. E hoje a gente olha para trás e fala, caraca, o hobby que eu fiz, né, me possibilitou eu conquistar tudo que, né, a gente vem conquistando aí para o Brasil. Já quis muito ter participado de outras Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos, com outras modalidades. Uma delas, com certeza, é o futsal, que me representou muito, mas não foi possível. Aí eu tentei no atletismo, me frustrei, quase que desisto de tudo. E eu falei, não, posso desistir de uma, o esporte representa muito para mim. E assim, eu posso falar assim, pessoal, que representa muito. Não é que eu sabia que representava muito a educação física para mim. Eu fui aprender esse significado ao longo dos anos. Eu falei, se eu parar para pensar, né, tudo que eu vivi por ter uma deficiência e tudo que eu vivi por ter uma deficiência com a educação física para mim foi minha segunda mãe, posso dizer assim. E foi assim que eu comecei no Taekwondo. Entendi. Legal, legal, bacana. E como que você entrou na seleção brasileira? Como que surgiu essa oportunidade? Como que foi você começar a treinar e entrar na seleção? Como que foi montada a seleção, enfim? Legal. Depois da faculdade, no ano de 2013, eu comecei a fazer o taekwondo por hobby, 2, 3 vezes na semana, assim, pra falar a verdade, sem muito compromisso, né? E em 2015, eu vi um anúncio que entraria para o programa paralímpico 2 modalidades para 2020, depois dos Jogos de 2016. E eu fiquei assim, e aí, será que eu vou, não vou? Será que eu vou, não vou? Eu falei, eu já tentei tanta coisa na minha vida, será que é uma modalidade nova que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir trazer resultados para o Brasil? Será que eu vou conseguir me firmar na modalidade? Então, a princípio, eu tive essa dúvida. Aí, em 2016, de fato, quando, né, eu ia participar de uma prova no atletismo, que era em maio, né? Era a última prova para minha categoria de deficiência no lançamento de dardo, que daria índice para os Jogos Rio. E não teve essa prova. Então, eu fiquei muito frustrada. Depois daí que eu tive essa certeza. Só depois de 4 meses que eu passei por toda essa frustração de querer desistir de tudo, eu falei, o quê? Agora, mais do que nunca, eu vou fazer o para-taekwondo. E eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar firme com o Ala, né, o técnico da Seleção Brasileira de para-taekwondo. Depois eu fui para São Caetano, eu fiquei um período lá com os meninos da Two Brother, depois eu voltei pro Ala, aí foi onde tudo foi muito rápido. Em 2017, vai ter o Mundial em outubro, nesse meio tempo eu não estava trabalhando mais também, então outras dificuldades, e eu falei, e agora, né? Porque me bateu aquela incerteza, eu não estou trabalhando, eu vou deixar de trabalhar né, em busca de um sonho, de fazer parte de uma seleção com uma modalidade nova, e como que fica minhas contas, minha vida. Então, nesse momento, foi um momento que eu pensei muito em desistir do taekwondo. Nem tinha entrado ainda para taekwondo direito, já pensava em desistir por conta dessas questões, principalmente questões financeiras, né? Porque eu não estava trabalhando mais com a educação física, então eu parei de trabalhar para dar continuidade ao atletismo, aí me frustrei, comecei o para taekwondo, então meio que foi uma sequência, né? E até então, antes do Mundial de 2017, eu cheguei num ponto assim de desistir mesmo, de falar, não vou mais, não quero mais fazer o para taekwondo. Eu sei que fiquei, acho que 1 mês sem treinar. Eu quero arejar minha mente, não quero fazer mais nada. Eu quero, né? Eu tinha um monte de conta chegando para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu conversei com algumas pessoas que já me acompanharam minha carreira desde sempre, desde muito nova. Eu falei, sua carreira não pode terminar assim no esporte. Você tem que dar uma nova chance para você, não feche as portas para você, que hoje você está nesse nível de falar que não quer mais,
mas amanhã você repensa, você põe a cabeça no lugar e você fechou todas as portas para você, todas as chances que você poderia ter. E foi isso, né? Eu entrei, aí o Rodrigo, ele se tornou o coordenador oficial do Para Taekwondo, ele me mandou mensagem, né, falando do Mundial e tal, eu voltei a treinar, eu sei que assim, pro Mundial de 2017, eu sei que se eu treinei um mês, porque eu tava vindo treinando, aí eu, né, meio que surtei por conta de todos esses problemas pessoais, que problema pessoal interfere muito na carreira de um atleta, a gente tem que estar bem, né, alinhado e esclarecido com vocês, porque senão o bicho pega, galera, e foi isso que aconteceu comigo. Aí eu treinei um mês para o Mundial de 2017 e onde, né, o CPB, o Comitê Paralímpico, e a CBTKD tomaram a frente da modalidade para a gente ir para o Mundial. Foi tudo muito rápido. Eu falei, meu Deus do céu, eu sonhei tanto, eu fiz tanta coisa para chegar numa seleção, e assim, as coisas aconteceram tão rápido que eu não acreditava, aliás. Eu não acredito até hoje de como tudo aquilo aconteceu. E foi assim, entrei na seleção de lá para cá, não parei mais, sou titular, até porque a modalidade é nova, a modalidade está crescendo, né? Opa. Travou aqui? Travou, eu parei de falar aqui. Diego? Espera aí, pessoal, que eu vou mandar novamente o convite para ele. Diego tô aguardando aqui o Diego retornar para a gente continuar. Opa, tá me ouvindo? Diego, tá me ouvindo? Eu tô. Você? Legal, vamos lá. Então voltando, foi tudo muito rápido que eu, assim, tipo, me assustou aquilo. Me assustou de uma forma que eu falei, meu Deus do céu, será que isso é verdade, né? E era tudo verdade. E a modalidade é pequena quando a gente começou, tinha poucos atletas. A gente foi até que um número de atletas razoável, acho que foi com 8 atletas, que são 3 categorias de peso para o masculino e para o feminino. Então, na minha categoria de peso não tinha tantos atletas, né? Começou a aparecer mais meninas recentemente, e isso é muito bom, que aumenta, né, a competitividade, melhora a nossa qualidade, né, em todas as categorias de peso. Então, foi assim que eu entrei na seleção e comecei, né, no Taekwondo. Entendi. E vamos falar do seu título mundial. Você foi campeã mundial. E fala um pouquinho pra gente como que foi a sua preparação, como que foi a competição, qual que foi a sensação de ter ganho o campeonato mundial. Foi um título inédito para a modalidade, é uma coisa que tem bastante peso. Às vezes a gente já estava a Débora é campeã mundial. Cara, campeã mundial é muita coisa. Em qualquer modalidade, não interessa, sorte, campeã mundial é muita coisa. E como que foi isso? Como que foi a sua preparação? E como que foi o dia lá, a sensação de ter ganho o campeonato mundial? Fala para mim um pouquinho melhor disso. Então, eu já vinha nessa transição aí de modalidade, né? Eu tive uma transição também de equipe, eu treinava com a Alan Nascimento, e depois eu vim aqui para a equipe da Brasil Lutas, né, em busca de aperfeiçoar cada vez mais, né? Tanto a parte técnica, física, ter uma equipe multidisciplinar, né, que me acompanhasse. E a partir daí, depois do meu primeiro mundial, eu vi que eu tinha muita coisa para melhorar. Muita coisa, e eu precisava fazer alguma coisa para isso acontecer. Para aquilo que eu almejava lá de 2000 e depois 2016, dos Jogos, eu falei, eu quero estar em Tóquio. Então, para estar em Tóquio, eu preciso, né, fazer alguma coisa. Aí foi nessa que eu mudei de equipe. E eu vim me descobrir muita coisa aqui na Brasil Lutas, né? Melhorei muita coisa também. E a nossa preparação aí pro Mundial, né, começou em 2018, né, para falar a verdade. Foi quando realmente eu abri a mente e percebi o quanta coisa que eu tinha que melhorar, e o ciclo já tinha começado, já tinha muito atleta da minha categoria na minha frente. Eu falei, a gente precisa melhorar. E foi quando eu passei aqui para Brasil Lutas
que eu vi essa evolução. E o negócio foi assim, galera, foi tenso, porque foi uma preparação física muito intensa, pensando na medalha de ouro, né? Eu fui lá com essa certeza de trazer a minha medalha de ouro, mas é aquilo que eu sempre falo, galera, ninguém nasce campeão. A gente tem que ir mudando aqui, ó, mudando a mentalidade, né? Ouvindo que as pessoas, os profissionais mais, né, competentes, as pessoas que trabalham com isso há anos, têm uma vivência e querem te passar o melhor. Então, eu fui absorvendo isso, eu sempre tive uma cabeça muito boa, sempre fui absorvendo e colocando em prática. Até que, né, o finalzinho, a reta final da nossa preparação de 2018 para o Mundial, eu tive uma lesão, não foi uma lesão grave, mas foi uma lesão, assim, preocupante, né, porque o Mundial a gente estava menos que 2 meses. Menos que 2 meses, não era nem 2 meses exato, era menos que 2 meses para o Mundial. Né, torci o tornozelo esquerdo, no dia seguinte eu ia receber o prêmio do comitê de melhor atleta. Então, assim, galera, eu falo, naquele momento que eu caí no chão, eu dei um show, que o Diego sabe disso, ele é meu treinador aqui, ele sabe. Falei, caramba, meu, a gente precisa trazer umas câmeras aqui, porque você deu um show, falei, cara, porque eu tava doendo mesmo. O tornozelo chorando, o tornozelo parecendo uma batata doce. O Diego, todo mundo desesperado, porque faltava menos que 2 meses e no dia seguinte receber prêmio. Então, ali que eu percebi o quanto eu era forte, o quanto eu era resiliente. Eu falei, cara, eu, com as lágrimas, galera, chorando, igual a criança, eu vi, a primeira coisa, depois de chorar um pouquinho, né, Diego? Eu falei, o Mundial tá aí, cara. Essa torçãozinha não vai me abalar, cara, não vai. No dia seguinte fui pra fisioterapia, quase que não consigo levantar da cama com um tornozelo latejando. Fiquei acho que umas 5 horas na fisioterapia para eles me colocarem de pé pro prêmio. E a cabeça, eu vou ser campeã, eu sou a melhor. Eu não sou melhor que os outros, eu sou melhor porque eu acredito no meu processo, eu acredito que eu faço todo dia com as pessoas que estão comigo, com os meus profissionais. Então, é vocês acreditarem nas pessoas que estão com você, nos profissionais. Porque chegou lá na hora, atenção, galera, de Mundial, ainda mais quando você percebe assim, entende aonde você quer chegar, dá uma tremida na base. Obviamente que você sente aquele friozinho na barriga, mas você não pode deixar isso tomar conta de você. E eu não deixei. Até então, na noite seguinte, um dia antes da minha competição, cara, eu não dormi bem, acordei mal, fiz uma primeira luta ruim, que eu falei, sabe, eu não aceitei. Eu venci da menina do Nepal nos milésimos. Eu fiz o ponto de virada nos milésimos. Eu falei, não posso. Minha cabeça falando comigo o tempo inteiro. Você não pode deixar ir pro Golden Point. Porque o jeito que a situação tava ali, eu não dormi bem, a tensão tomou conta de mim. Fiz o ponto no último milésimo, mas eu comemorei tanto, galera, que o Rodrigo olhou pra minha cara assim, Rodrigo Ferreira tá aí. Ele falou, toma cuidado, que eu joguei meu capacete pro alto dele. Mas eu gritei com gosto, galera. Ele, pelo amor de Deus, não faz isso com o árbitro, ele te dá uma falta e vira o jogo. Nossa, meu Deus do céu, eu não podia também acontecer isso, né? Aí depois eu fui rever a luta, a Paula tava lá gravando todas as lutas e eu falei, quero assistir minha luta. Quero assistir minha luta porque eu não me conformo a performance que eu desempenhei com essa menina, né, do Nepal. Não acredito que eu fiz isso. Acho que a gente treinou tanto, né, treinou tantas situações para eu chegar aqui na hora e acontecer isso com o meu desempenho. Não, eu fiquei inconformada com aquilo, eu fiquei revendo. E, foi daí que, né, a adrenalina baixou, eu coloquei mais do que nunca a cabeça no lugar. A cabeça já tava assim, você veio aqui para ganhar, Parece que sabe quando é aquilo que fica alguma coisa martelando na sua cabeça? Pá. Vim aqui para ganhar. Eu me apeguei muito nisso e assim, adeus, cara, adeus. Porque só ele sabe que o conflito interno que você tá ali antes de competição, assim, ainda mais um mundial. E a gente foi passando de fase em fase. Cada combate ali que eu tive foi assim, eu tive um gostinho de verdade, aquele gostinho que eu tinha no futsal, de comemorar quando eu fazia gol, tipo, cara, essa garra que você tem, é isso que você tem que colocar pra fora, independente da modalidade. E eu comemorei cada luta, e assim, eu tava muito centrada na minha segunda luta, que era contra se eu não me engano, a segunda ou a terceira do ranking, a marroquina.
E eu falei, cara, eu já sei o jogo dessa menina. Eu, né, concentrada, meu, eu entrei naquele ginásio que, juro por Deus, galera, parecia que não tinha ninguém à minha volta, de tão, assim, concentrada que eu tava naquilo que eu vim pra fazer. Eu fui, de fato, pra ganhar. E a gente chegou lá e conquistou isso, mas não foi fácil, galera, mas foi um título, assim, uma sensação, né, extraordinária de você falar, cara, você fez algo, né, você chegou na sua concretização final, que você veio lá de 2012 batalhando com toda uma equipe ali, com altos e baixos do dia a dia, porque a vida de atleta não é fácil, né, galera? Tem dia que você não quer olhar pra cara do tatame, tem dia que você tá com dor, você tá cansado, e a gente tem que superar tudo isso, além da vida... O quê? Não entendi, Diego. Técnico. Às vezes eu não queria falar isso, né, meu? Mas eu posso falar, senão depois sobra pra mim no treino. Mas eu me superei e eu falei, meu Deus, obrigado, obrigado. E assim, foi uma. Eu explodi de felicidade, o Rodrigo travou na hora de comemorar comigo, porque a gente conversou como que vai ser a minha comemoração, né? Mas será que eu levanto o pau? Ele falando isso. Meu, ele travou, ele não sabia como comemorar. Eu pedi a bandeira pra Elisa, joga a bandeira, Elisa. Eu falei, eu não tenho duas mãos, né? Então vamos lá. Tipo, pensei, eu falei, segura de um lado que eu seguro do outro. Eu puxei o ferro pra comemorar. Eu falei, cara, hoje a gente levou o nome do nosso país no lugar mais alto e o lugar que ele merece estar. Independente se é o para taekwondo, seja qualquer modalidade, o nosso país ele merece estar no lugar mais alto e a gente fez por merecer. A gente fez por merecer essa conquista. Então, para mim, foi, nossa, extraordinário, extraordinário. Turbilhões de sensações, cara. Como diz a música. É essa mesmo, é exatamente isso. Porque a gente sabe, para fazer, né, uma retrospectiva mentalmente, você fala, cara, você passou por muita coisa, você superou uma lesão, você passou por todo... Você pisou nas suas dores para algo maior. E travou de novo, né? Calma aí que tá rodando aí pra você. Vamos ver se volta. Voltou? Espera aí que eu vou mandar pra ele de novo. Pessoal, essa é a vida. Como diz o Charlie Brown Jr., dias de luta e dias de glória. Às vezes a gente come o pão que o diabo amassou, Deus me perdoe, mas é pra algo muito maior, que a gente não consegue ver. Cara, foi Calma aí, deixa eu... muito legal essa história sua. Eu confesso que você ganhou, não gosto de ficar assumindo que ganhou o Mundial. E esse relato seu chama bastante atenção pela diferença na forma de pensar que eu vejo muitos atletas. Então, por exemplo, a primeira lição que tira às vezes você vê a diferença de você ter sido campeão mundial e perdido na primeira luta para uma atleta não ranqueada, foi um pouquinho. Ia ser uma Foi um pouco diferença exato. enorme. Mesmo dia. Se tivesse cometido um errinho a mais ali, você não ia ter reconhecimento nenhum, ia ser mais um campeonato, ia ter perdido na primeira luta. E você vê a diferença que é. E isso traz uma lição que o taekwondo ele é muito ingrato, o taekwondo ele é muito duro. Às vezes um detalhe pode ser a diferença de você ser o campeão e chegar no topo e você perder na primeira luta. Simples assim. Então, que isso chama atenção. A segunda coisa, por exemplo, para quem não sabe, você ganhou da número 2, 3 e 4 do ranking nesse dia. Então, às vezes, o pessoal, foi campeão mundial na sorte. Cara, acho você pega o número 2, 3 e 4 do ranking, né? Acho que não foi por sorte exatamente, foi campeã, né? Aí, Exatamente. e você falou uma coisa importante, que você falou, eu comecei a focar em cada luta. Isso é uma coisa que eu já vi o Leandro Guileiro falando, eu já vi outros atletas de diferentes modalidades de luta falando que mudou a vida depois que começou a focar em cada luta. Às vezes os atletas muito no título, ou um cara que ele nem lutou ainda, ele vai pegar na final, só que o cara tá preocupado com ele. E você falou, eu comecei a focar em cada luta, concentrar só no que eu tinha que fazer ali. Você falou, eu comecei a lutar como se não tivesse arquibancada, de tão focada que eu estava. Isso são características de atletas que têm um desempenho superior, que eles enxergam as coisas de maneira diferente. E eu acho que isso tem a ver com o resultado que você obteve.
Então esses insights ficam aí para a galera que está assistindo a gente, que está treinando, que eu acredito muito que esse é o caminho de sucesso. Você está focado, você entrar em uma luta de cada vez. E outra coisa que chama atenção, eu vejo muitos atletas relaxarem quando eles sabem que vão pegar medalha. Então, ou o cara chega na semi, ou o cara chega na final, ele chega já, pelo menos eu garanti minha medalha. E o cara ele não chega tão focado na outra luta. E você falou desde isso, cara, a gente trabalha para o ouro. E isso é uma coisa, quem não sabe, desde que você chegou aqui, para treinar com a gente, eu falei, cara, eu trabalho com você, mas é para pegar o ouro em Tóquio. E você não era campeão mundial, ninguém dava nada, mas eu falei, cara, a gente só trabalha para o ouro, a gente trabalha, e isso é uma mentalidade que a gente instala aqui, que, cara, a gente só trabalha para chegar no topo, só isso. Aí outros resultados podem vir, isso acontece, mas a gente só trabalha para chegar no topo. E isso é muito importante. Eu vejo muitos atletas que quando chegam na final, quando chegam na semifinal, eles relaxam. Aí você apresentou uma característica diferente, de crescer durante o campeonato. E isso é uma coisa importante. Eu queria fazer esse aí que isso é algo bem relevante, tá? Não, mas é isso mesmo, galera. Eu acho que a cabeça faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o físico a gente trabalha todo dia, mas se você não tiver e não conseguir trabalhar essas emoções no seu dia a dia, chega na hora, a pessoa trava mesmo, porque no começo do circuito, lá em 2017, cara, eu travava porque a gente não tinha, eu não disputava o circuito, eu era nova, estava conhecendo como que era, até você ganhar confiança e falar, meu nível competitivo melhorou, agora sim que, né, você tem que trabalhar mais ainda redobrado, não só o seu físico, o seu taekwondo, mas com a cabeça. É aqui que manda tudo. Manda tudo. Então, acho que eu já tinha, como eu disse, acho que a vida, né, me preparou muito para muitas situações dentro do esporte. O esporte também me proporcionou muitas situações com que me colocasse assim na parede para ver o que eu ia fazer. Então, agora que tá claro que você sempre teve uma cabeça boa, agora tem que ter direcionamento. Não adianta só ter cabeça boa e não direcionar. Se não direcionar, você acaba se perdendo do mesmo jeito. E é isso, a mente de campeão, galera, o campeão, ele não nasce pronto, ele vai se moldando, né, aos poucos, ele vai se conhecendo e, né, aceitando com que todas as pessoas, os profissionais que trabalham com você, o que eles falam, é a palavra final para você. Tem que ser a palavra final. Porque se você não confiar nas pessoas que trabalham com você, você vai confiar quem? Sim, eu concordo. Queria falar um pouquinho dos Jogos Fã, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Porque a gente já tá, daqui a pouco vai aparecer um timer aí, vai desligar o... Então, eu queria falar um pouco, vamos falar direto de Tóquio, vou acabar pulando um pouquinho a parte dos Jogos Pan-Americanos, que é importante. Para quem não sabe, a Débora foi prata nos Jogos Parapan, então ela foi campeã mundial, foi prata nos Jogos Parapan, aí que eu acredito que tenha sido uma experiência importante, como a gente já conversou, né? Jogos é diferente, clima de jogos é diferente. Eu queria que você falasse sua expectativa para Tóquio, que agora não é mais 2020, 2021, se tudo der certo. Aí fala um pouco sobre sua expectativa, o que você espera para lá. Bom, galera, acho que a gente teve uma temporada aí 2019, né, bem satisfatória, né? A gente conseguiu trabalhar bem, trazer muito, né, muito resultado positivo para o Brasil. E assim, minha expectativa para Tóquio não muda. É aquela desde que eu comecei lá em 2017. Ouro. Eu trabalho pelo ouro. Eu falei em uma matéria, né, recentemente para o Ministério do Esporte, falei, cara, se tratando de Jogos Olímpicos, medalha de ouro, prata, medalha de prata e bronze, tem seu valor. Mas eu não vou para ganhar segundo lugar nem terceiro lugar. A gente trabalha pelo ouro. E eu tô focada 100% para a medalha do ouro. Porque quando você foca em alguma coisa, galera, a gente, né, primeiro, não se coloca de vítima, e outra coisa, não fica falando, muito obstáculo pelo caminho, não interessa, galera, o que tiver que fazer, tem que fazer, porque é isso, você quer medalha de ouro, você vai ter que pagar o preço, a verdade é essa.
Entendeu? Você doente, você não doente, você com lesão, você sem lesão. Se você quer a medalha de ouro, você tem que pagar o preço. E é o que a gente fez pro Mundial e a gente, né, mantém o trabalho aí para Tóquio para trazer essa medalha de ouro. Calma aí que o Diego travou aqui o vídeo dele. Beleza. Deixa eu mandar aqui para você novamente. Vou mandar o convite pro Diego aqui, só pra gente finalizar, galera. Diego aguardando aqui ele entrar. Caramba, tá difícil aqui. Débora, vamos finalizar que vai desligar daqui a pouco sua live. Queria agradecer de verdade você por eu acho que você trouxe muitas coisas que quem é atleta, quem conviria aplicar na sua vida. Queria aproveitar. Travou aqui, Débora? O seu travou aí, Diego. O seu tá. Fiz uma tatuagem aqui, ó. Chegar lá em Tóquio, medalhinha de ouro, já vai estar aqui. Espera lá que eu vou mandar novamente o convite pro Diego. Pessoal, a internet aqui em São Paulo, com essa pandemia, tá difícil de não oscilar, né? Tá bem complicada a internet aqui em São Paulo. Tá me ouvindo, Diego? Então, queria só finalizar aqui a live. Queria agradecer de novo você de verdade. Você trouxe muita coisa para quem está competindo hoje. Deveria pegar alguns insights. Queria só finalizar também aí. Hoje ela é a segunda do ranking. E todo do ranking foi por conta de diversas competições. Tudo isso foi patrocinado pelo Comitê Paralímpico. Hoje a Débora ela recebe bolsa que permite ela viver só do esporte. Então a gente teve uma série de competições que foram todas bancadas pelo Comitê Paralímpico. Quem é gestor dessa verba que entra e é jogado para Taekwondo é o Rodrigo Ferla, que é coordenador. Então tem toda uma equipe por trás, os resultados estão vindo, mas existe toda uma equipe administrativa que faz isso, que é importante a gente ressaltar, né? Então tem todo um trabalho sério do CPB e da Confederação Brasileira por trás disso, que permite que hoje a Débora ela falou das dificuldades financeiras que ela passou, hoje ela se dedica só ao esporte. Queria só ressaltar esse detalhe, aproveitando que o Rodrigo está aí, e agradecer você por ter aceito o convite aí para conversar com a gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade de falar. Acho que eu gosto dessas coisas. Acho que quanto mais vezes a gente falar, mais pessoas nos ouvirem, né, a gente dá exemplos reais para as pessoas, isso é importante. Com certeza aí, tem pessoas aí pedindo para continuar a live, provavelmente não é possível que o Diego tenha outras tarefas, mas a gente pode marcar outro dia aí para continuar o bate-papo. Agradecer a presença de todos, do Rodrigo Ferla aí pelo ótimo trabalho à frente do Para Taekwondo. Estamos crescendo, galera. O Para Taekwondo não é porque começou com um grupo pequeno lá em 2017. Hoje a gente já tem bastante atletas, já tem inclusive atletas na minha categoria. É isso mesmo, eu estou muito feliz por ter atletas na minha categoria no Brasil. Como eu disse, aumenta a competitividade, aumenta a qualidade, o rendimento aumenta, melhora para todo mundo, melhora só para mim. Não é só porque eu era a primeira, né, atleta acima de 58, não, cara. Eu quero que melhore mesmo o Para Taekwondo, eu quero que evolua. Acho que isso é importante para todos nós. Obrigado por tudo, Diego, né? Meu técnico, meu conselheiro. A gente conversa bastante. Acho que é essa ligação que tem que ter com a equipe mesmo. Obrigado a todo mundo. E tamo junto, galera. Vamos para Tóquio trazer essa medalha de ouro, junto com Natan e Silvana, hein? Vamos trazer 3 ouro. 3 ouro. Anota aí. Toda a galera da equipe multidisciplinar aqui também. Tá a Flávia, tá a Adriana, tá a Paula. Então, toda uma equipe que trabalha para a Débora aqui. Tem gente que trabalha para... Aí não é só eu, não. Então, te agradece toda a equipe aí. E obrigado, Débora. Espero que tenham gostado aí da live. E é isso. Abraço, então. Quer falar mais alguma coisa? Exatamente. Não, é isso aí, galera. Abraço. A gente marca uma próxima aí, com certeza.
Obrigado, galera, pelas perguntas aí. Sei que não deu para responder quase nenhuma, né? Mas qualquer dúvida pode me mandar um direct, manda pro Diego também. E eu vou respondendo aí, com certeza. Deu 23 segundos aqui restante. Vai encerrar daqui a pouco. Obrigado por tudo, galera. Um abraço. Abraço, até mais, galera. Encerrar vídeo. Como que eu faço para salvar a live?